bom dia. O mês de novembro já está bem no finzinho, mas ainda é tempo de falar sobre todas as atividades que aconteceram durante esses 30 dias de conscientização sobre diabetes. Só para a gente ter uma ideia, 1 em cada 10 pessoas no mundo tem diabetes. Não é um probleminha qualquer, a gente tem que falar sobre ele. E é sobre isso mesmo que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi a doutora Roberta Duailib, que é endocrinologista. Bom dia, Roberta. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui hoje, né, falando desse assunto que a gente precisa falar cada vez mais, conscientizar, porque é um problema de saúde pública o diabetes. Né? Já chega a ser um problema de saúde pública, né? 1 em cada 10 pessoas no mundo, é isso mesmo. Isso, e o que mais, o dado mais alarmante, além disso, além dessa alta prevalência, é que cerca de metade dessas pessoas que têm diabetes não sabem que têm um diabetes, é uma doença extremamente silenciosa. Então, muitas vezes, quando você descobre que já tem diabetes, já pode ter alguma complicação associada ao diabetes. Quando o diabetes não é adequadamente tratado, com o decorrer do tempo, pode levar a alteração na visão, alteração dos rins, alteração também nos pés. E aí o grande problema é esse, é silencioso e pode, ao longo dos anos, ir levando a essas complicações. Pois é, às vezes são as complicações que levam o paciente até o médico para descobrir que ele é portador de diabetes. E é isso que nós precisamos mudar, né? Agora em novembro, como estamos finalizando o mês hoje, dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E nós aproveitamos esse mês, nós tanto da Sociedade de Diabetes do Maranhão, quanto da Sociedade de Endócrino, para fazer várias campanhas de conscientização sobre isso. Hoje estaremos inaugurando a regional da Sociedade de Diabetes aqui no Maranhão e queremos cada vez mais conscientizar, falar para diagnosticarmos precocemente o diabetes e evitarmos essas complicações tão temidas. Pois é, porque quando a gente fala de diabetes, parece uma coisa assim tão simples, fulano tem diabetes, parece uma coisa assim, tipo, você está com gripe. É mais ou menos isso. Parece que as pessoas não levam muito a sério as complicações que tem uma doença como essa, né? Porque ela pode ser de vários tipos e atingir as pessoas de formas completamente diferentes, né? Nós temos quantos tipos de diabetes? Então, tem vários tipos, né? Os mais conhecidos é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 2, que é esse bem silencioso, ele acomete 90% da população, geralmente uma população acima dos 40 anos, associada a fatores de risco, como sobrepeso, sedentarismo, que vai ter os fatores associados à alimentação, além também se teve história de diabetes na gestação, síndrome de ovário policístico, história familiar. E temos também outros tipos de diabetes, né, mas em segundo lugar de incidência, o diabetes tipo 1, que é aquele que dá mais em crianças e adolescentes, que é completamente diferente, né, do diabetes tipo 2. Nesse diabetes tipo 1, ocorre uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina, e aí, ao longo do tempo, você obrigatoriamente vai precisar tratar com insulina, diferente do diabetes tipo 2, que muitas vezes, que na maioria dos casos, a gente consegue tratar só com os comprimidos, sem necessariamente precisar da insulina. Entendi. A alimentação, que peso que ela tem, né? Qual a relação dela com o diabetes? Então, a alimentação, ela é muito importante para a saúde de uma maneira geral, para várias dessas doenças metabólicas, né? Então, a alimentação, eu costumo dizer que ele é um remédio, né? A gente precisa se alimentar de forma saudável. Então, assim, se você já tem uma predisposição de ter o diabetes e aí você faz uma alimentação rica nesses carboidratos que a gente chama de alto índice glicêmico, não faz uma alimentação que tenha qualidade, que tenha outros macronutrientes, e aí a tendência é como se você estivesse sobrecarregando o seu organismo, né, e já tendo uma predisposição, e aí isso tem um impacto muito importante. Manter uma alimentação saudável, que é uma alimentação que seja balanceada, onde você consuma todos os macronutrientes necessários para a nossa saúde, as proteínas, os carboidratos, as gorduras boas em equilíbrio, né? É o que realmente vai fazer a diferença. Equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio é a palavra-chave, acho que de tudo, né? E tentar achar esse ponto de equilíbrio que às vezes é difícil, que é né? complicado. Porque eu gosto sempre de pegar essa mesa aqui como um referencial. Só para lembrar, gente, vou só contar uma coisa para vocês aqui. A doutora Roberta chegou, foi tomar café. A primeira coisa que ela me reclamou, o café tinha açúcar.
É verdade, o café tem açúcar. No caso do café com açúcar, esse aqui, né? Eu vou tomar, viu? Que peso. O meu ficou cheio. Ah, essa tá cheia, minha já foi. Por exemplo, eu tomo café em casa e aqui eu já tomo café de novo durante o programa. Às vezes eu tomo mais de uma xícara de café, porque eu sou meio viciada em café. Eu não diria no açúcar, mas eu sou viciada em café. Que peso que tem isso ao longo do dia? A gente pensa, não, é uma xicrinha de café só, com açúcar. Mas se eu tomar uma, tomo mais duas, tomo mais três, o que que dá no final do dia? Que peso que ele vai ter nesse resultado? O açúcar, ele é um carboidrato, né? Desses carboidratos que a gente chama de alto índice glicêmico, que fazem a glicemia subir de forma rápida, né? Então, assim, isso é muita questão da quantidade, né? Então, assim, e da pessoa, porque se você não tem nenhuma alteração no metabolismo dos açúcares, não tem diabetes, não tem predisposição, provavelmente isso não vai ter impacto na sua glicemia. Entendi. Mas se você tem uma predisposição e se você já tem o diabetes, e aí você está consumindo alimento que vai fazer subir mais, né? Você vai estar sobrecarregando mais o seu organismo. Às vezes eu falo para os meus pacientes o seguinte, ó, a alimentação é a base. A gente tem um comprimido que a gente precisa. Descobrir um diabetes agora, muito do que vai definir quantos comprimidos vai precisar é muito da alimentação. Porque se você consegue seguir uma alimentação balanceada, você vai precisar de menos comprimido para correr atrás do prejuízo, para ajudar a metabolizar essa glicose, falando aqui do diabetes tipo 2. Então, se já tem o diabetes, você comer um alimento de alto índice glicêmico que não é nutritivo acaba não sendo tão interessante, porque esse açúcar refinado ele não é um alimento nutritivo. Por exemplo, as frutas. As frutas, elas são ricas também na frutose, que também é um açúcar. Só que quando a gente fala em frutas, a gente está falando de um alimento que também tem nutrientes, que ele não é uma caloria vazia, né? Então, você ali está tendo nutrientes que são importantes também para a saúde e vão precisar de um certo equilíbrio. Então, não tem como comer num lanche, quem já tem diabetes, 4, 5 bananas, né? A banana ela é saudável? Mas assim, tem que ter... Não precisa comer o cacho da banana inteira, exatamente. Né? Entendi. Por exemplo, aqui a gente tem o café já com açúcar, a gente teria o bolo que tem açúcar, a gente tem o suco, não sei, provavelmente tem um açúcar, ele já vem pronto, já tem. Na verdade, assim, o suco em si, eu sempre também recomendo que entre tomar um suco e a fruta, é melhor comer a fruta, porque a fruta ela vai ser mais nutritiva, ela vai ter mais nutrientes, menos caloria e menos açúcar. Só para a gente ter uma noção, um suco de laranja, em termos de quantidade de açúcar, pode ser quase que equivalente a um Guaraná Jesus. Então, assim, para quem tem diabetes, o suco de laranja não é uma opção tão legal, né? A gente pensa, ele é ácido, às vezes a gente tem que botar um pouquinho de açúcar e tal, mas ele tem esse nível de periculosidade. Isso a gente está falando para quem tem diabetes, mas ele tem nutrientes também. Então, nessa mesa aqui, a gente precisa de proteínas que estão faltando. Uma coisa que também sempre é muito importante para pacientes portadores de diabetes, e até mesmo não diabetes, numa refeição você associar o carboidrato com a proteína. Quando você associa o carboidrato com a proteína, você diminui o índice glicêmico do alimento. Então, assim, eu vou comer um pão, vamos botar um ovo junto, porque isso é melhor do que comer um pão, uma fruta e um suco, entendeu? Melhor ela precisa associar a proteína com esse carboidrato, principalmente para esses pacientes. Dar uma maneirada no resultado, né? A senhora está falando muito, a senhora não sei, está falando muito em índice glicêmico, só para as pessoas entenderem o que é índice glicêmico. Então, quando você ingere um alimento, né, ele vai se transformar, um carboidrato, ele vai se transformar, na maioria deles, 100%, né, ali no açúcar do sangue. E aí, alguns vão subir de uma forma mais rápido e outros mais devagar. Então, a velocidade com que ele sobe no sangue é como se a gente falasse o índice glicêmico, né? E a velocidade é essa intensidade. Está esclarecido isso, nós vamos fazer só um intervalinho, vamos tomar uma água. Fiquei traumatizada. Vamos tomar uma água e a gente volta já. Só um minuto, eu volto já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre diabetes, esse mês de conscientização sobre a doença. Eu estou conversando aqui com a doutora Roberta do Ailib, que é endocrinologista. A gente estava falando o que é índice glicêmico, já ficou resolvido. Então, assim, ao invés de comer o bolo, por exemplo, eu comeria o que com café, doutor? Então, aí você pode comer a proteína, pode botar o ovo. O ovo é a proteína mais, vamos dizer, mais conhecida, mais fácil. Mas tem outras opções também. Tem o franguinho desfiado, você pode deixar ele congelado no seu freezer, fazer e botar ele junto no café da manhã. A gente não tem esse hábito, não, isso não é muito maranhense. Mas tem gente que já tem, né? Vamos ficar com o ovo, que é a coisa mais básica, mas pode ser, né? O frango... Um frango, uma carnezinha de sol desfiada, um ovo. Associar proteínas, né, a esses carboidratos, eles se tornam excelentes estratégias. Aí você pode variar o carboidrato, porque também uma coisa, às vezes as pessoas vão no nutricionista e não seguem porque fica com aquela mesma dieta todo dia. E variar, isso é importante. Então, assim, um dia você pode comer o cuscuzinho com... o ovo, depois no outro dia variar com frango desfiado. O queijo vale? O queijo apesar também, da gordura? O queijo ele também pode ser associado, a questão vai ser muito a questão da quantidade. Um grande aliado nosso da endocrinologia e também acho que da saúde de uma maneira geral são os nutricionistas, né? Porque a gente trabalhando juntos, a gente consegue ter resultados melhores. Então é uma coisa que eu foco muito lá no consultório para os meus pacientes, para a gente estar juntos, porque um não substitui o papel do outro, mas juntos a gente consegue ir mais longe melhor, né? Para tentar organizar justamente essa alimentação e com certeza o resultado acaba sendo muito bom quando a gente consegue acompanhar juntos. Vamos falar só um pouquinho de novo do açúcar, porque eu conheço muita gente que é diagnosticada com diabetes e que passa a ingerir só açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar não sei mais o que tem. Tem diferença? Isso vai ter diferença no processamento desse açúcar, mas para quem tem diabetes, todos esses açúcares, eles vão subir a glicemia. Eu até sempre falo assim, todo açúcar é açúcar, né? Todos eles... Só porque ele está escuro, ele não deixa de ser açúcar, não, né? Ele vai ter um processamento melhor, né? Então, acaba sendo, de certa forma, consideraria um pouco mais saudável, porém, também é açúcar. Então, assim, para quem já tem uma dificuldade de metabolização do açúcar, o ideal é evitar esse açúcar mesmo, né? E aí, quais são as opções? Eu não consigo tomar o café preto, né? Até porque o açúcar, ele é viciante. Muito Uma dica que às vezes eu sempre falo, vai diminuindo. Então, se um dia você bota 3 colherzinhas, bota 2 e vai misturando, às vezes, com o adoçante. O adoçante que é mais... Usaria os dois, no caso? O açúcar e adoçante para você... prática, para ir se acostumando, né? Fazer uma caminhada mais suave. O adoçante que é mais saudável são os mais naturais, né? Que aí a gente tem o stevia, que é derivado da planta, que acaba sendo a melhor opção, né, para adoçar. E aí algumas pessoas elas acham que o stevia não adoça tão bem, né? E para mim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com a stevia, porque eu não gosto do gosto, talvez, da stevia, não sei, ele não me é atraente, eu ainda não consegui. Aí temos outras opções também que podemos usar, né, que é o xilitol e o eritrol, né? Que eles também ajudam a adoçar, né, e não vão ter esse impacto na glicemia igual o açúcar. Eu vi uma matéria outro dia que, assim, a gente diz assim, o açúcar faz mal, não sei o que tem. Aí sai uma matéria dizendo que o adoçante também, a longo prazo, ele pode trazer alguns riscos para a saúde. Aí a gente fica entre a cruz e a espada. Eu saio do açúcar, corro para o adoçante faz mal, o açúcar também faz mal. Como é que eu faço? Eu não sei se é a mesma coisa que a gente está pensando que saiu, mas é porque recentemente saiu uma publicação da Organização Mundial de Saúde falando sobre essa questão dos adoçantes, até com relação ao impacto da glicemia. Mas assim, temos ainda, né, algumas dúvidas em relação aos adoçantes, principalmente em relação àqueles aspartame, sucralose. Né? Então, assim, o que eu recomendo aos meus pacientes é tentar usar os adoçantes, o stevia mais natural, né? E também a opção, né, de adoçar com o xilitol, o eritrol, também pode ser uma opção. Até a gente chegar naquele estágio de evolução em que se toma um café puro. Eu vou chegar. E o mais importante é você tentar, né? Porque às vezes a gente cria aquele bloqueio, eu não consigo.
Mas assim, vai tentando que vai dar certo. E você consegue, eu sou uma amante por café também, né? Puro? Toma puro? Tomo puro. E aí você consegue sentir o gosto, Pois é, diz que o certo é o isso, sabor né? do O sabor do café, café. consegue saborear bem o café. Eu não tomo café com açúcar nem por questões, por questões também, lógico, de saúde, que eu tento manter uma alimentação saudável, mas por questão que eu não gosto, eu não consigo tomar hoje em dia um café com açúcar. Eu vou chegar nesse estágio bem... eu vou chegar nesse estágio de tomar o café puro. Eu ainda não consegui, por enquanto eu ainda estou tomando com adoçante, mas eu vou chegar nesse estágio. Mas eu estou brincando, mas assim, se tratado de forma correta e precocemente, o portador de diabetes, ele pode ter uma vida saudável, assim, ao longo da vida mesmo? Sim, as complicações elas ocorrem justamente em quem não mantém os níveis adequados da glicemia ao longo dos anos. Só que, apesar da gente pensar, então se eu tratar vai dar tudo certo, o problema é que muitas pessoas não tratam porque não sentem nada. Isso. Então, por isso que a gente tem que reforçar, a gente tem que conscientizar. Olha, você tem diabetes, o diabetes não tem cura, ele tem tratamento. Isso. Você pode até controlar ele, ficar sem medicamento, com os níveis de açúcar controlados, mas a gente diz que ele entrou em remissão, a gente não diz que ele está curado. Então, uma vez com diabetes, tenha curiosidade, quanto é que está a minha glicemia, meçam de vez em quando a glicemia da pontinha do dedo. Fazer esse acompanhamento, né? Porque você às vezes se confiar, está tomando um comprimido e passa um ano sem ir no médico, quando se espanta a glicemia está 300. Isso acontece. As pessoas mesmo tomando a medicação? Às vezes mesmo tomando a medicação. Então, tem que fazer o acompanhamento regular. Os pacientes que estão bem compensados, eles vão ser mais espaçados. Os que não estão bem compensados, a cada 3 meses, o ideal é que vá no endocrinologista até a gente conseguindo essa compensação. Entendi. E aí eles descobrem que tem, às vezes, ou eles não sabem, já descobrem com a complicação, ou eles descobrem que tem e esquecem, e muitas vezes param também de tomar a medicação. Acham que vão tomar 3 meses e parou. E só outra coisa também que é muito importante, que a gente falou bastante da alimentação, que é a base do tratamento, e outra coisa que também é base do tratamento, que não é caro e que é muito acessível, é a atividade física, né? A atividade física, ela é um remédio que não é em forma de comprimido. Se você tiver um tênis em casa, dá para fazer uma atividade física ao ar livre. E tempo é prioridade, né? A gente nunca tem tempo. Não precisa ir para academia, não precisa correr num parque, você pode andar na sua rua, né? Isso. Também, né? Pode andar em qualquer lugar. Isso. Então, assim, a atividade física, ela vai melhorar o controle glicêmico. Se você fizer atividade física regularmente, você vai precisar de menos remédio. Se você for tiver diabetes e usar insulina e você fizer atividade física, você vai precisar de menos insulina, porque a atividade física, ela é remédio e ela tem que ser obrigação. Eu boto na minha receita, assim, os comprimidos, aí eu boto embaixo a atividade física, quantas vezes na semana, para que as pessoas elas precisam começar a entender que isso é um remédio. Aí você vai fazer atividade física 4 vezes por semana. Como for, né? Porque também não adianta. Uma hora. Não, aí a gente tenta, né? A gente também às vezes tenta encaminhar para o educador físico para fazer esse plano. Também não adianta a pessoa, eu nunca fiz nada e a partir de amanhã querer ir 5 vezes por semana pro CrossFit, que ela vai tem que ir tudo no seu ritmo. Parou o resto da vida. Tem que ser tudo. Não, com suas metas, com individualizado, né? Então, o que você conseguir, se você já não faz nada, se você conseguir 2 vezes já é muito, e depois vai tentando aumentar. Isso. Então, não adianta tentar, você dizer que não faz nada, a partir de agora querer ir 6 vezes na semana, 1 hora, uma atividade exaustiva. Mas vai começando, vamos estabelecendo metas, entendendo que isso faz parte do tratamento. Entendi. Então, o mês de novembro acabou, vamos dizer que ele já acabou, né? Mas a campanha que foi em novembro, ela não termina isso, né? Essa conscientização e esses cuidados são 12 meses por ano, todos os anos. Nesse mês a gente só reforça mais um pouco, né? Nós fizemos algumas ações, tanto da Sociedade de Diabetes, que temos a honra de inaugurar hoje, a Regional do Maranhão, quanto da Sociedade de Endócrino daqui do Maranhão. Fizemos ação na Feirinha de São Luís, fizemos associação no Supermercado Mateus, em parceria com a MAD, que é a Associação dos Portadores de Diabetes
diabetes tipo 1. As sociedades estiveram presentes também na ação do HRO, que foi no Sebrae nesse último final de semana. Então, tivemos várias campanhas de conscientização e precisamos lembrar realmente disso ao longo do ano todo. Com toda certeza. E a gente vai sempre continuar falando aqui, porque essas doenças silenciosas têm esse poder de distrair a gente dos efeitos maléficos que ela produz, e quando a gente descobre, o estrago já pode estar feito. Então é preciso cuidado o tempo todo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até chegar em novembro de novo e começar tudo de novo. Mas, doutora Roberta, muito obrigado por sua participação aqui, por todos esses esclarecimentos a respeito de uma doença que parece simples, mas que na verdade é bem perigosa, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? Falar de diabetes, para mim é sempre um prazer, porque eu acho que a importância, a chave está nisso, na conscientização. Nem todos os pacientes, 1 em cada 10 tem diabetes, nem todos vão conseguir chegar ao endócrino. Com certeza. Então, se a gente conseguir conscientizar, tratar bem do começo, prevenir, a gente vai conseguir diminuir essas complicações que fazem com que nós médicos também soframos bastante. Para mim é muito triste ver um paciente que perdeu a visão, que está na hemodiálise, por uma questão que pode ser prevenida, né? Então, certeza. Muito obrigada pela oportunidade. E o cafezinho vai ser sem açúcar, né? Quando a gente voltar aqui na próxima vez. Gente, olha, produção, você está ouvindo, né? A partir de agora, nosso café tem que ser sem açúcar, porque se a doutora Roberta voltar e esse café tiver com açúcar, quem vai escutar sou eu, tá, gente? Ó, tá, produção? Tá, Nanda? Olha, muito obrigada a você que está aqui nos acompanhando, que sabe que todo dia aqui nessa mesa tem conversa, já estou até com medo de dizer que tem café, mas tem café quentinho, sempre com açúcar ou com adoçante, mas ele vai estar aqui fazendo parte da nossa conversa. Tchau e até a próxima.